Bora entender toda essa maluquice que está acontecendo no Brasil? Que o seu sábado seja abençoado, repleto de bênçãos e alegrias para você, meu caro cidadão de bem. Vamos lá, vamos começar com o seguinte. Hoje, a aposta de muitos brasileiros é que o Bolsonaro torne-se elegível e seja o candidato em 2026. Ontem aconteceu uma tretazinha, uma rosguinha entre o Bolsonaro e o Tarcísio. O Bolsonaro meio que deu um chega para lá do Tarcísio, minimizou, né? Todo mundo babando o ovo em cima do Tarcísio e falou: não, em 2026 o candidato sou eu. Não é Tarcísio, não é Caiado, sou eu. Eu sou o único que pode derrotar o Lula. Ponto. Acontece que não é bem isso que o Supremo Tribunal Federal quer, muito menos o governo Lula. Um exemplo que eu trago para vocês é da própria Bárbara, do Te Atualizei, que disse o seguinte: o Múcio diz que Bolsonaro deve ser punido pelo 8 de janeiro. Vem cá, meu pequeno gafanhoto, pensa comigo. Se até agora o Bolsonaro não foi condenado em crime nenhum, nada de crime, e está inelegível, o que viola inclusive preceitos dos direitos humanos, né? Porque a lei internacional que o Brasil ratificou é clara. Ninguém pode perder os seus direitos políticos sem uma condenação por crime. O Bolsonaro não foi condenado por crime, mas mesmo assim ele está inelegível. Imagina se eles fizerem com o Bolsonaro a mesma coisa que estão fazendo com os presos do 8 de janeiro. E é o que o Múcio quer, tá? Matéria da Bárbara: o José Múcio, ministro da Defesa do governo Lula, alegou que defende a anistia aos envolvidos dos eventos do 8 de janeiro que cometeram infrações leves. Tá, aí é a grande questão: o que é infração leve, né? O que ele caracteriza como infração leve? Porque, para mim, essas figuras do 8 de janeiro, muitos deles foram condenados sem ter uma prova sequer deles quebrando algo. Ah, mas estava lá, não tinha arma na mão, não tinha nada, estava no meio da balbúrdia, foi condenado. Teve o caso do morador de rua, do pipoqueiro que estava lá, foi condenado. O vendedor ambulante que foi para vender coisas, condenado. Então, como é que funciona, né? O que seria? Delitos leves, né? Já começa aí. No entanto, afirmou que é necessário punir outros responsáveis. Ele incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros das Forças Armadas nesse grupo. Em uma entrevista ao portal UOL, Múcio disse que as penalidades devem ser diferenciadas. O ministro também afirmou que a questão não pode ser politizada. Abre aspas. Deve se graduar as penas, afirmou. Deve ser uma para quem organizou. Quem foi uma marionete é outra coisa. Quem quebrou uma cadeira não pode ser responsável por quem fez outras coisas. Devemos graduar, mas não politizar isso. Deve ser uma ação da justiça. Sou a favor da anistia nos casos leves. Quando interpelado sobre a inclusão de Bolsonaro na anistia, Múcio respondeu de forma sucinta: não. Para o ministro, o ex-presidente está no grupo que deve ser penalizado por planejar e financiar os atos. Em sua interpretação, existem duas situações distintas. O Congresso busca anistiar os que vandalizaram, enquanto os oficiais que incitaram indisciplina nos quartéis representam uma questão mais grave. Abre aspas. Quero que a suspeição saia do CNPJ das armas e vá para o CPF, disse. Devemos às Forças Armadas, não terá havido algo mais complicado no dia 8 de janeiro. Graças a elas, não tivemos um golpe. Fecha aspas. A grande questão que a gente tem aqui é que, assim, ainda para grande parte da população, esse discurso de golpe de Estado não está rolando, não está colando. O que eu vejo aqui? Tá? E eu estou sendo muito claro com vocês, aberto com vocês. Eu vejo que o intuito é bater mais ou menos aqui. Tá? Vamos pegar alguns presos do 8 de janeiro, vamos negociar a anistia, porque o Lira negociou isso e o PT topou. Não à toa, o PT ganhou cargo no TCU, ganhou cargos ali, falou: não,
Vamos liberar parte dos presos do 8 de janeiro. Vamos mostrar o quanto nós do PT e o próprio Supremo é benevolente. Vamos liberar parte. Aqueles que não são interessantes para nós, a gente deixa como prova que você ainda pode ficar 17 anos na cadeia. E aqueles que nos incomodam, a gente fala todo mundo é financiador do 8 de janeiro, deixa inelegível ou preso. Assim, o Bolsonaro poderá permanecer inelegível, dessa vez por crime de financiamento do 8 de janeiro. Entenderam a regra do jogo? Então, para mim é isso. Só que aí tem a questão emocional, né? Então, a questão da fé, que a gente não pode tirar também, né? Então, nada é impossível. É por isso que eu separei um comentário aqui. É um pouquinho grande, tá? Assim, não tão. Mas eu preciso que vocês vejam aqui, porque tem outros pontos, né? Para além da política tradicional. A Marinette Francisca, ela escreveu o seguinte aqui no nosso canal. Doutor Sandro, não perco nenhuma de suas lives. O senhor explica tão bem que consigo entender os acontecimentos. Tenho 65 anos e em algumas situações tenho um pouco de dificuldade para entender, mas com as suas explicações consigo entender bem dessa política, onde por dinheiro pode tudo. Ponto. Né? Então eu quero só agradecer a todos que, cara, estão seguindo e realmente estão entendendo um pouco mais da política. A gente não está aqui para fazer oba-oba, a gente está aqui para falar a real. Mas tem um ponto da fé. Aí quem sou eu para questionar a fé das pessoas? De forma alguma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa de muita fé também. Eu tenho que fazer a análise política para vocês. A minha análise política na conjuntura do sistema hoje, com o Centrão mandando em tudo e o Centrão não querendo, né, o poder nem na mão da direita nem da esquerda, mas do próprio Centrão, eu vislumbro que o Bolsonaro não ficará elegível. Mas ela escreveu algo que como que eu vou refutar esses argumentos dela? Não tem jeito, tá? Ó, acredite, Bolsonaro tornará elegível e será nosso presidente em 2026. Não tenho dúvidas disso, pode acreditar no que estou dizendo. Não será por ajuda de nenhum político. O próprio Deus criará situações que o levará à presidência novamente. Não será por obra humana, nem por força humana, mas pelo próprio Deus. Não tenha dúvidas, elegível e presidente novamente. Quem sou eu para questionar de Deus, né? Mas assim, a minha análise é dos homens, tá? Muito obrigado, dona Marinette, tá? A minha análise é dos homens e pelos homens que estão no poder hoje, eles não querem Bolsonaro. É triste, mas é real, tá? É real. Bora falar um pouquinho de economia? Vem comigo, né? O CEO do Bradesco, né, do Banco Bradesco, vê um cenário positivo para o Brasil, com exceção do aspecto fiscal, né? Então, assim, para o Brasil vai ser maravilhoso, vai ser lindo, a economia está indo muito bem. O Marcelo Noronha, presidente executivo do Bradesco, classificou como um cenário de estresse, hipótese do governo anunciar reduções de gasto pouco efetiva. Então ele falou, não adianta ele falar que vai reduzir gasto e é pouco efetivo, mas no final das contas o Brasil tá bom demais, tá uma coisa maravilhosa, coisa muito boa. E aí, basta uma análise do que o Von Serran falou para a gente entender, né, o quanto é um argumento, assim, pouco confiável. Von Serran escreveu o seguinte, explica para o CEO do Bradesco que a gasolina está quase a R$7. Que a alface tá caro e agora teremos só chicória na sala. Que as mortes de dengue superam os números de mortes de Covid. Que portarias revogadas geram transplantes com HIV. Explica para o CEO do Bradesco que os números de feminicídio de 2023 são os maiores da série histórica. Que Cabral e Dirceu estão livres e pipoqueiros presos por engano pegaram apenas penas de 17 anos. Perguntinha, quais os 2 bancos que mais tiveram rentabilidade no governo Lula? E a grande questão é essa, os bancos tiveram lucro no governo Lula ou tiveram mais lucro em outros governos? Pois é, lucros dos bancos, assim, já entrou, chegou chegando. Lucro dos bancos bate recorde e soma 144 bilhões em 2023, aponta Banco Central. Informação conta do relatório de economia bancária de 2023.
O recorde foi registrado em anos de juros básicos em alto patamar. O governo pressiona a redução da taxa Selic. Então, os bancos na gestão PT estão amando. Preste atenção, analisa comigo. O governo está perdulário como se não houvesse amanhã, gastando mais do que pode. E os juros estão altos. E o povo está precisando pegar empréstimo com juros altos, lucro dos bancos maiores. Vai estar faltando gente, né, para financiar. Só está financiando quem realmente tem poder, né? Então, nós temos que observar que os bancos estão torcendo aí para o Lula baixar os juros. E aí, assim, um monte de gente vai correr para financiar, para comprar geladeira, para fazer o financiamento lá das Casas Bahia e se endividar mais, fazer o dinheiro circular e o banco começar a tomar até as casas desse povo, porque muitas coisas na legislação foram alteradas. Então, assim, no final das contas, falar que isso aqui é um cenário positivo para o Brasil é sacanagem, é piada pura com a cara do brasileiro. O que explica o rombo histórico das estatais no governo Lula? O resultado das contas das empresas estatais chamou atenção pelos recordes negativos. O déficit primário de 7,2 bilhões, apurado de janeiro a agosto pelo Banco Central, é o maior para o período desde o início da série histórica em 22 anos. Ou seja, estamos ferrados. São os piores gastos que se podem realizar, né, por um governo. É um governo perdulário, como eu disse para vocês. É um governo que nós não podemos sequer pensar em levar a sério. Vou recuperar uma publicação do PT, né, lá de 2020, 2021, hora que nós estávamos no meio de uma pandemia ainda, né? A pandemia estourou em 2020, 2021 ainda estava no meio da pandemia. E aí, o que o PT escreve? Não tá dando para andar de carro, e muito menos viajar para Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro no valor de R$6, a gasolina ou o dólar? Saudades do PT. Né? E aí, essa chargezinha aqui, publicação do PT Brasil. Né? E aí, quem fez essa publicação foi o José Medeiros, escreveu: pode repostar aí, PT, com um adendo que agora não tem pandemia em curso, tem coisa muito pior para a economia, Lula e Haddad. Então, não tendo pandemia, tem Lula e Haddad, que é pior do que pandemia. Né? É claro isso aí. Vamos lá. Outra questão. A gente fica assustado, né, com o tamanho da hipocrisia da esquerda e da mídia. Ninguém está vendo, né, o tamanho da hipocrisia que a esquerda tem lá nos Estados Unidos. Matéria do The Economic Times. Olha só. A vergonha dos democratas. Lá eles estão falando. Aqui no Brasil, eles escondem. Vergonha dos democratas. Tim Walz explica controvérsia, né? Depois de falar aquele cara gay, remetendo ao Elon Musk, né? Então, o que acontece? O vice-presidente, candidato a vice-presidente da Kamala Harris, começou a falar e tal, e Elon Musk não sei o quê, é aquele cara gay, e começou a ironizar e rir, fazendo uma fala homofóbica. E a esquerda mundial não está falando nada. Não é a primeira vez. O Biden chamou cidadãos americanos de lixo, de trash. Ninguém está falando nada. Sabe o que acontece? Hoje a esquerda conseguiu dominar no mundo, o poder de comunicação. As big techs, as grandes empresas, né, de redes sociais, são dominadas pela esquerda. Isso não tenha dúvidas. Tá? Não tenha dúvidas. O alcance dos canais de esquerda, impulsionados pelos algoritmos, são muito maiores. O problema é que quando você olha na proporcionalidade, a gente vê que tem uma ajudinha do algoritmo. Vamos lá. O Brasil, eu ouso dizer que 70% do brasileiro
é conservador e de direita. 70%. Eu ouso dizer que pessoal de esquerda mesmo, 30%, né? Então, assim, eu estou colocando centrão e direita, vamos colocar aí, né? Vamos colocar pesquisas, né? Que eu não acredito muito nas pesquisas. Dizem que 30% dos brasileiros é de direita, 14% é de esquerda e o resto é indefinido. Então vamos pegar. Eu tenho 30% de direita e 14% de esquerda, é mais que o dobro. Concorda comigo? Mas o dobro dos brasileiros são de direita. Porque quando você pega um canal do Sandro ou um canal de direita e pega um canal de esquerda, o número de visualizações é parecido. É simples. Se a lógica é eu tenho mais gente de direita e menos de esquerda, as visualizações de direita deveriam ser o dobro ou até mais, porque é a gente que se interessa mesmo por política, do que a galera da esquerda, mas não é. Então tem, tá? Tem toda esse impulsionamento da imprensa e a mídia ainda, as mídias digitais ainda dão um empurrãozinho, dão uma forcinha. Isso aí o próprio Twitter, antes do Elon Musk comprar, era a prova cabal disso. Mas, no final das contas, eles ainda têm um controle, de grande parte do que se pode dizer. A esquerda ainda tem o controle das massas. O problema é que eles não conseguem controlar quem está do lado de cá das câmeras. Eles não conseguem controlar quem está expondo a sua opinião de cá. Porque se pudessem, eles controlavam de forma mais aguerrida. Mas dá views, dá dinheiro, dá propaganda. Tem gente que não quer divulgar em canal esquerdista. Então eles precisam manter isso, mas sob controle. Vamos lá, ainda voltando a falar sobre o dólar. Próximo a R$6, o dólar deve impactar o custo de vida, explicam especialistas. O dólar atingiu o maior valor de câmbio nesta sexta-feira, desde março de 2020. Diante disso, surgem especulações sobre a qual vai ser o comportamento da moeda a partir de agora, como, por exemplo, se vai ultrapassar R$6 ou se ele deve voltar a um patamar mais próximo de 5,40. A previsão é que ele vai passar, tá? Existem muitos economistas, tem até o Viegas, a previsão é que chegue a 6,40, 6,80, tá? O dólar. Nesse contexto, especialistas avaliam que é importante ficar atento e evitar gastos desnecessários, principalmente se envolverem diretamente produtos e serviços importados ou lastreados na divisa norte-americana. Cuidado, com o que você vai comprar. Então, vem cá, olha o amor aí fluindo, É o pessoal dizendo, cuidado, se comprar alguma coisa, pode faltar dinheiro para você. Por quê? Porque a inflação está chegando, os custos estão chegando, a coisa está chegando cada vez mais tensa. Bora lá, vamos falar aqui do Tarcísio de Freitas, Bola dentro do Tarcísio, tá? Essa aqui merece apoio. Tarcísio anuncia mudança no currículo escolar, com foco em matemática e português. O governador de São Paulo, sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas, anunciou mudança no currículo escolar estadual para o próximo ano. Com novas diretrizes, as disciplinas de língua portuguesa e de matemática terão sua carga horária ampliada tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. O que a gente tem? A gente tem uma educação paulo-freireana hoje assustadoramente ruim. Hoje o menino vai para a escola, a criança vai para a escola, não para aprender mais as regras, necessárias. Hoje, não sei se você já percebeu, antigamente, muitas pessoas não passavam da quarta série. Não passava da quarta série. Então, eu vou dar um exemplo. Meu pai. Ele estudou pouco, com os criados na roça, estudou pouco, e hoje você pode perguntar qualquer conta matemática, qualquer coisa que ele faz de cabeça. Ele, muitos outros que eu conheço também, fazem de cabeça. São pessoas que tiveram um estudo até a quarta série. Hoje, você pega cara formado em MBA em alguma coisa aí e pede para ele colocar quanto que é 10% de 100, o cara não sabe me dar a resposta. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem esse método freiriano que o pessoal vai aprender com a esquerda como educar com o brioco, esse tipo de coisa. Então, assim, não faz sentido. Bola dentro, Tarcísio de Freitas merece aí. Parabéns por essa medida, tá? Acertou em cheio, tá bom?
E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. Daqui a pouquinho a gente está de volta, trazendo mais conteúdo para vocês. Grande abraço.